Larauê, laraueira, caminhando na trilha eu começo a cantar. Mas o verde Você já falou que Rodrigo Frota foi influência para você, que você acompanhou ele trabalhando, mas eu queria saber também do seu processo criativo, apesar de não ter uma métrica, né, para tal coisa, mas basicamente assim, na maioria das vezes, como é que você lida com as suas criações, esse processo criativo, e quais as suas influências além de Rodrigo Frota? Então, eu identifico assim que no meu processo criativo eu parto muito do indizível que está por trás ali do texto teatral ou do roteiro de um filme, por exemplo. Eu parto do que está ali como um sentimento mais abstrato, mais puro, mais orgânico e tento traduzir isso em forma, né? Em espaço, que essa é minha função, né? E, e vou deixando as coisas se materializarem por elas mesmas, assim. Tento absorver ao máximo. Eu gosto muito no meu processo de participar desde o início das primeiras leituras dos atores. Às vezes o elenco ainda tá assim, vamos saber quem vai fazer tal papel, mas já tem um certo elenco. Às vezes tem essa coisa do teste, mas para mim é fundamental estar dentro dessa célula primordial que são os primeiros sentimentos, que são as primeiras sensações, né, que a gente tem com aquele texto. E, e a partir disso eu vou com o diretor, né, materializando, criando, desenhando junto com ele e atendendo também as necessidades do espetáculo, né? Eu vejo que no teatro eu tô sempre atrelado à visão do diretor. Por mais que eu tenha as minhas impressões, eu vou estar sempre através da ótica dele criando, né? Então, ele é meu braço direito na minha ótica, na minha perspectiva de criação. Porque eu vou estar sempre ali como um olhar que tô vendo a coisa acontecer, a cena, e tô imaginando como é que aquilo ali vai se agenciar espacialmente. Já no cinema, eu tendo a ir muito pela psicologia do personagem, para materializar isso em objetos, em móveis, em estrutura, em arquitetura, e tento ir para o universo psicológico, tento me incorporar quanto personagem para atender às demandas ali daquele roteiro, né? Então acho que para mim ambas as experiências são muito ricas. Em ambas eu me completo quanto profissional e gosto de. No teatro eu diria também que eu também vejo muito pela psicologia do personagem, mas sempre o resultado vai ser o que é de exterior dele, do que a gente vê naquela ação que ele tá empreendendo ali. E no meu processo assim de caminhada profissional, teve pessoas essenciais que me fizeram abrir a cabeça quanto a isso. Me vem muito o Diego Pinheiro hoje sem nenhum grupo, né, há muitos anos já, mas eu conheci ele dentro do Teatro Base e o trabalho do Teatro Base para mim foi uma uma quebra de tudo que eu já estava começando a construir sobre teatro, começando a achar que eu entendia alguma coisa sobre artes performáticas. E veio Diego Pinheiro e o Teatro Base subvertendo tudo que eu tava ali caminhando e aprendendo, entendeu? Com ele eu entendi que o espaço é um performer também. Com ele eu entendi que a, a política e o ser artista
tem um compromisso muito grande com esse trabalho que a gente faz, que é mexer com os valores, emoções, sensações daquele público, né? Então, para ele, nada, nenhuma vírgula é à toa, é despropositada, ou é somente estética, ou é somente colocada ali como mais uma coisa no espetáculo. Para ele, tudo é energia, tudo é símbolo, são valores. E ele me vê assim como uma pessoa muito forte, que me marcou muito e até hoje marca. Até hoje a gente troca a ideia de. Já transcendemos também só o teatro, a gente tem trocado também outras coisas, em outras linguagens. E o teatro base em si foi um marco também para mim. Ter feito a Bunda de Simone, que eu ganhei o Braskem na época de especial. E eu era muito jovem, muito novo, ainda era muito verde e nunca achava que poderia ganhar um prêmio, por exemplo, por um trabalho que eu achava que eu nem tinha criado nada, eu achava que aquilo ali era uma resposta. E ali me trouxe uma seriedade muito maior, assim. Eu pude dar mais valor e saber que aquilo ali era uma estrada bem sólida que eu estava construindo. E a minha vida foi marcada de pessoas importantes, né? Assim, Renata Mota, ela me abriu muitas fronteiras também em relação à cenografia de espetáculos, de eventos, de coisas que transcendiam o espaço do teatro, também dentro do teatro. Ela é muito de grandes eventos, de shows, de gravação de DVD. Isso eu pude entender como que aquela célula que eu estava pesquisando, estudando, ela poderia se transformar numa coisa desse nível de performance, assim, com atores, artistas que saía da caixa preta. Tem Moacir Gramacho no cinema, que é meu grande mestre atualmente, não só do cinema. Eu tenho feito alguns trabalhos com o Moacir Gramacho no cinema, e ele é diretor de arte, né? Com D e A maiúsculo, assim. Ele também é uma pessoa que todo dia, todo momento que a gente troca, me ensina alguma coisa, sabe? Mas eu ressalto, assim, você trouxe dois trabalhos, Eric, que são muito... Eles têm uma linguagem contemporânea, uma linguagem que bebe da arquitetura do seu fazer, que eu acho que é bom destacar, assim, que é Quase Ilhas, né, que é esse cenário realmente performativo. Eu acho isso, quando você entra naquela instalação, naquele cenário todo, que você... enfim, você entra num universo, né, aquele universo ali proposto por vocês. E a Bunda de Simone, com aquele cenário que tem água, que tem aquilo tudo, eu acho tudo aquilo muito mágico, né? E eu acho que a coisa da arquitetura, ela marca muito o seu trabalho, assim, essa coisa principalmente do ponto de vista do planejamento, né? Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes contigo, e aí, enfim, é uma métrica, assim, de trabalho que eu acho que isso é muito marcante, assim, sabe? Assim, do entendimento desse espaço arquitetonicamente, digamos assim, né? Assim, da Sim, dimensão, do tamanho, da quina, do quadrante, enfim. das Eu acho que isso proporções, é... né? Das proporções, eu acho que isso é muito marcante no seu... Isso vai pra cena, obviamente, né? Isso é Total. bom, é Uhum. muito bom. Essa coisa da arquitetura influenciar no trabalho da cenografia, ele foi muito natural, né? Foi minha primeira linguagem de criação espacial, então na escola de arquitetura a gente tem muita métrica, muitas regras, é bem funcional, apesar de que precisa da grande inspiração artística para a gente propor as formas, né? E também tem um processo criativo que é a mesma gênese da cenografia, da direção de arte. Eu assim encaro, né? E
Pra mim foi natural essa coisa das minhas criações no palco terem relação ali direta e indireta com a arquitetura, porque é a minha escola, né, de vida profissional.